Olá, pessoal. Boa noite. Sou Wagner, sou membro da direção do SISMAC. A gente marcou essa live hoje às 18 horas para falar sobre uma resposta que nós tivemos hoje e que nos surpreendeu, que nós estamos bem preocupados. Então, mas antes eu gostaria de resgatar algumas datas disso que está acontecendo. Então, o pessoal está chegando agora aí na live. Nós publicamos a matéria hoje, logo após o almoço, pois foi no momento que nós tivemos a resposta lá na Secretaria de RH. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Prometo que a live não vai demorar muito, tentar ser objetivo. Aí, no máximo, aí uns 40 minutos já com o debate, né? Então, tentar ser breve na minha exposição e direto. Então, agradecer a atenção de vocês, pedir para quem está chegando agora pelo Facebook, compartilhar para mais colegas verem, mesmo aqueles que não fazem o HIT, né, que não estão em regime integral de trabalho. Acho que mais pessoas verem nesse momento é fundamental. Eu estou em casa, mantendo isolamento, né, a gente está fazendo, enquanto direção, um rodízio, mas tem pessoas que têm ido presencialmente lá na prefeitura para cobrar. Eu vou falar um pouco disso também, mas eu faço a live de casa e a equipe de comunicação do SISMAC está assessorando aqui tecnicamente a nossa live para que ocorra tudo bem. Então aí é possível aí a gente conversar dessa maneira, garantindo isolamento social, que é algo que a gente defende como a vida em primeiro lugar, né? Então eu vou começar a falar rapidamente aqui sobre como é que foi todo esse processo da questão dos HITs. Então, no dia 16 de março, temos a notícia, após uma cobrança nossa, né, da categoria, da suspensão das aulas a partir do dia 23 de março. Então, nós soubemos disso através de um anúncio do governo no dia 16 de março, ou seja, há um mês atrás, mais de 30 dias, quase 30 dias, né? Hoje é dia 15. No dia 19, nós conseguimos uma reunião com a prefeitura, uma reunião presencial que foram com diversas secretarias lá na Secretaria de RH. Por quê? Além de diversas coisas sobre a pandemia que a gente tratou, tinha essa questão do HIT que, ao entrarmos na suspensão das aulas, a gente gostaria de saber como que ficaria a situação dos HITs. Por quê? Porque foi colocada uma antecipação de recesso. Lembrando que isso não ocorreu com um diálogo, não teve, a prefeitura não nos recebeu conforme a gente havia solicitado, e a nossa revelia, sem ouvir a categoria por meio do SISMAC, publicou isso como antecipação de recesso, o que colocava em xeque diretamente a questão dos contratos de HIT. Então, no dia 19, nós pedimos essa reunião e o resultado dela, nesse ponto, foi de que o RH faria uma consulta à Procuradoria-Geral do município para ter uma análise jurídica. Nós cobramos que tão logo fosse dada a resposta, nós fôssemos notificados. Então, isso no dia 19 de março. Lembrando que daí na ocasião nós fizemos uma nota, preparando já, entendendo o que seria o pior cenário. Então, que como foi no dia 19 de março, então a folha de pagamento de março não estaria comprometida. Por quê? Porque a folha de pagamento de março fecha no dia 25 de fevereiro. Então, para evitar ali o que o pessoal já entendesse que fosse em março o impacto disso. Não foi, porque como a folha fecha um mês antes, não entraria ali a suspensão das aulas. Então, o pagamento de março dos HITs garantido por conta que não tinha suspensão das aulas em fevereiro. Ou seja, então daí entrou o dia 23 de março, ou seja, realmente fomos para a quarentena, suspensão das aulas até o dia 12 de abril, há 3 dias atrás, né? Lembrando que hoje é dia 15. Como antecipação do recesso. Ou seja, a folha agora desse mês, que é o que o pessoal está preocupado. Mas se não for pagar, se o HIT não for renovado, ou se o recesso não, ou se o HIT, a prefeitura não rever a manutenção dos contratos, o impacto seria agora em abril. Mas qual impacto seria esse? Então, o primeiro impacto não é nem da renovação dos HITs, e sim da resposta que nós tivemos da Procuradoria, que descobrimos hoje, indo lá na Secretaria de RH, de que a Procuradoria não autorizou. Ou seja, a Prefeitura ficou de fazer essa análise, mesmo a gente tendo ciência e certeza de que isso se trata de uma decisão política, a Prefeitura jogou para uma resposta da Procuradoria que não deu aval, não
autorizou. Ou seja, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O RH e o governo não autorizando, sob a justificativa, seja lá de quem for, no caso aqui da PGM, o pagamento do mês de abril para os profissionais em regime integral de trabalho não será efetuado em virtude da antecipação do recesso, para garantir essa primeira suspensão das aulas. Ou seja, fruto da nossa primeira reivindicação. Nesse momento não se tinha nada sobre aula remota, ensino à distância, tudo isso. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando daquela primeira reivindicação lá do dia 19 de março, onde a gente gostaria de sermos recebidos para termos essa resposta da PGM, ou do RH, ou da prefeitura, coisa que não ocorreu até hoje. Então, a folha de abril fechou agora, recentemente no dia 25 de março, ou seja, ainda durante a antecipação do recesso. Lembrando que essa antecipação do recesso, nós fomos contrários. Nós gostaríamos de ter debatido melhor essa situação. E o que a gente reivindica não é nenhum absurdo. Alguns municípios aqui do Paraná mesmo, e diversos municípios e estados de outros lugares, estados do Brasil e municípios de outras regiões, não fizeram dessa forma. Ou seja, não está condicionado à antecipação do recesso em virtude da implicação que isso teria para os contratos de RIT, os regimes integrais de trabalho, ou os professores que substituem, né, as licenças, os afastamentos legais, ou até mesmo a falta de profissionais. Então, nós estamos falando isso. Pagamento de abril está condicionado a essa negativa do governo de não rever a posição e manter a suspensão das aulas como antecipação do recesso. Mesmo assim, mesmo que eles fizessem assim, seria possível uma decisão política manter esse pagamento e organizar isso de outra forma, né, para dar uma previsibilidade, pois a gente sabe que como o RIT tem a previsibilidade do recesso sempre nas mesmas datas, ele sabe que lá no recesso de julho e de dezembro, ele vai ter a suspensão do seu contrato e, consequentemente, do seu salário naquele momento. A gente conversou com a prefeitura que esses profissionais não têm responsabilidade, não têm culpa de tudo isso que está acontecendo e que, ao menos, a gente precisaria conversar para ter uma previsibilidade desses valores. Mas a resposta que tivemos hoje é de que não foi decidido dessa forma. Ainda sobre isso, a superintendente de RH nos disse que iria enviar essa resposta por escrito na sexta-feira. Que resposta? Com essa negativa da Procuradoria-Geral do município, dizendo que não vai efetuar o pagamento dos RITs por se tratar do recesso escolar. Coisa que a gente questionou e a gente não é favorável. A gente acha que precisava ter uma conversa. Continua achando, né? Precisa ter um diálogo da prefeitura. Nem em tempos de pandemia o Greca tem um coração, né? Ele não consegue conversar com os professores, sentar com a representação dos professores, o sindicato da categoria, o que é necessário para o Greca nos receber, o que amolece aquele coração duro que ele tem, ao mesmo tempo que ele diz que os trabalhadores do transporte público tiveram o contrato cancelado, o salário pela metade esse mês, ele achou um absurdo. Nós também achamos um absurdo. Mas que adianta achar um absurdo quando é no terreno do vizinho e quando é na sua casa se acha certo? Então, nós ainda vamos reivindicar a manutenção desse RIT. Continuamos pela reivindicação, pela manutenção dos contratos. Mas eu quero continuar a sequência. No dia 30, nós fomos presencialmente até a Secretaria Municipal de Educação cobrar uma resposta e cobrar uma reunião. Não tivemos. Naquela ocasião, disseram que ainda estava sob análise. Vejamos, no dia 7 de abril, houve o anúncio pelo adiamento do retorno das aulas, ou seja, prorrogando elas por mais tempo a partir do dia 13 de abril. Lembrando que a primeira prorrogação se daria até o dia 12 de abril. Então, no dia 7, o governo vem e diz que vai ser para além do dia 12. Então, do dia 13 até o dia 2 de maio. No dia 8 de abril, a secretária de Educação, o prefeito Rafael Greca e o governador Ratinho fazem um vídeo, divulgam para a categoria, junto com reuniões online, junto com as diretoras de escola, impondo um modelo de aulas à distância.
né, videoaulas. Não vamos entrar agora nesse mérito, mas foi no dia 8 de abril que isso ocorreu. Convocando a categoria a assistir um conjunto de aulas e a fazer relatórios e uma série de atividades burocráticas aí. No dia 9, isso daí alimentou, através da fala da secretária de Educação, que no seu vídeo não foi clara, não teve a coragem de ser clara com a categoria, e isso nos preocupa, inclusive o vídeo foi retirado do YouTube, não sabemos por quê, mas nós temos o vídeo. Então, ela disse isso no dia 8, não foi clara, mas no dia 9, na matéria da PMC, na site da prefeitura, que está lá para todo mundo ver, duas matérias, uma do dia 9 e uma do dia 13, afirmando que mesmo com as videoaulas, haverá reposição presencial. Então, isso é importante destacar, porque tem muitas pessoas acreditando, até a data de hoje, que essa forma de trabalho remoto que a Secretaria Municipal de Educação impôs para a gente, sem nenhum debate com a categoria, não é garantia de reposição. Ou seja, que até a data de hoje, conforme a própria nota da Prefeitura, haverá reposição presencial, porque as 800 horas de horas que devem ser garantidas para as crianças não foi flexibilizado. O que foi flexibilizado foram os 200 dias letivos, mas as 800 horas aula continuam prevalecendo. O Conselho Nacional de Educação ainda não se pronunciou sobre isso. E aí, junto com isso, no dia 7, o GRECA emite um decreto atualizando o decreto anterior nesse sentido da prorrogação da suspensão das aulas. Mas esse decreto só diz isso. Não tem nenhuma regulamentação das tarefas remotas que estão sendo cobradas dos professores. Tampouco garantia de que isso está valendo como reposição. Isso é importante destacar. Bom, daí do dia 13 de abril, né, 2 dias atrás, até dia 2 de maio, temos aí o início da prorrogação que não contempla a data do recesso. Ou seja, aqui já não está sendo falado de recesso. O recesso escolar, que foi utilizado na primeira prorrogação, já foi, que contempla o recesso do meio do ano e o recesso de dezembro. Então, do dia 13 de abril ao dia 2 de maio, corresponde à prorrogação da suspensão das aulas. E, do ponto de vista do RIT, o que isso significa? Significa o quê? Que os contratos não foram renovados, que mesmo considerando a antecipação do recesso, que a PGM negou o pagamento para o mês de abril, para o mês de maio, que seria o pagamento do mês de maio, não há renovação dos contratos de RIT. A gente tem visto algumas pessoas falarem, a gente também tem conversado com diversos professores, que parece que tem alguns contratos no sistema que ainda estão ativos, mas ainda não dá para ter certeza dessa garantia. E a resposta que nós tivemos da superintendente de RH hoje, especificamente sobre essa prorrogação, sobre a segunda prorrogação. A resposta foi que não tem ainda uma decisão se vai prorrogar ou se não vai prorrogar os contratos de RIT. Né? Disseram que está sob análise da Secretaria de Finanças. E nós já sabíamos disso, e por isso temos ido presencialmente lá, pois foi publicado um decreto de contingenciamento, que eu estou com esse decreto aqui, que diz, o decreto foi publicado no dia 9 de abril. Então, o decreto entrou no dia 9 de abril, e aí dialoga um tanto com isso, de que lá no seu artigo 3, eu vi que esse decreto está circulando já nos grupos do WhatsApp, mas também está na matéria hoje que a gente fez sobre o cancelamento dos contratos de RIT sem diálogo, a matéria que está no WhatsApp do pessoal e no site do sindicato. Então, no seu artigo 3, diz o quê? Vou ler aqui rapidamente para vocês. Além do contingenciamento estabelecido no artigo 1, no grupo de despesas de pessoal, ficam contingenciadas as dotações referentes às seguintes despesas, para as quais passa a inexistir autorização para a programação orçamentária e disponibilidade financeira dos órgãos e unidades orçamentárias. Daí lá no item B, isso que a gente pediu para sermos avisados sobre qualquer implicação que envolvessem os RITs. Não fomos pegos de surpresa. Por isso fomos hoje lá cobrar um posicionamento desse decreto. No seu item B diz o quê? Aqui está, então, contingenciado e suspenso as dotações orçamentárias, no seu item B, que diz a continuidade, a partir da publicação dessa resolução, ou seja, no dia 9 de abril, da renovação e a implementação dos contratos de RIT, Regime Integrado de Trabalho,
exceto mediante ato prévio motivado do gestor, para as atividades consideradas essenciais à administração. Nesse sentido, o sindicato já protocolou ontem diretamente para o prefeito agora. Então, a gente protocolou um ofício diretamente para o prefeito exigindo uma resposta sobre esse decreto de contingenciamento, que na prática não renova nenhum RIT e suspende os que já estavam em vigência. Ou seja, isso aqui, por isso que está escrito, já se deduz que é uma intenção do governo de não renovação dos RITs e, consequentemente, a implicação no seu pagamento do mês de maio. Né? Lembrando que o do mês de abril já é fruto dessa resposta da Procuradoria-Geral de não acatar a nossa reivindicação de dar maior previsibilidade e programação no desconto desse pessoal, vendo outra forma que não lançar o desconto já agora no mês de abril. E isso passa por receber o SISMAC, passa por ter uma conversa com os professores. E receber o SISMAC é receber o conjunto da categoria, é ouvir cada um de nós que estamos lá no chão da escola e que agora também estamos aqui em quarentena. Então, é respeitar a posição da categoria. Então, por isso, cobramos a resposta desse ofício também através de uma reunião. E aí, aqui eu quero destacar também, então, na data de hoje, a resposta do RH. Quero destacar que nós estamos falando de um universo de 3 mil profissionais. Nós temos aqui um levantamento que, em 2018, regime integral de trabalho que ocupa vaga, ou seja, aquela vaga que não está vindo via concurso público, que é uma vaga em aberto, eram 1.493 profissionais até maio de 2018. E aqui não estamos ainda contabilizando os demais que ocupam licença gestação, licenças prêmio, licenças afastamentos legais. Em março do ano passado, 2019, os RITs que ocupavam vaga eram mais de 1.000 pessoas, 1.024 professores. A gente protocolou um ofício junto à administração, exigindo agora a discriminação detalhada de todos os contratos de RIT, de regime integral de trabalho, discriminado por função e quantos são em vaga, quantos são cobrindo afastamentos legais. Então, nós já notificamos a prefeitura para que ela responda isso com urgência, o que para ela é rápido de responder, porque basta um sistema de computador para dar essa resposta. Até para a gente saber, porque a prefeitura não negou ainda aquilo que a gente vem afirmando com base nos dados anteriores, que se tratam de 3 mil profissionais em regime integral de trabalho. Boa parte deles em vaga, ou seja, não havendo as contratações via concurso público. Então, agora eu queria falar a respeito do que está sendo exigido. Então, essa primeira parte para esclarecer a questão como que ocorreu aí o andamento disso tudo, ou seja, nos últimos 30 dias o que ocorreu. E aí queria falar um pouquinho da proposta de educação à distância, em especial agora, dialogando também com as exigências e a contradição em relação a essa resposta que nos foi dada hoje sobre os RITs. Então, sabemos que os profissionais estão sendo cobrados por fazerem relatórios, por assistirem videoaulas e fazerem vídeos para as crianças e uma série de coisas. Inclusive, os profissionais em regime integral de trabalho. Aí aqui a gente se pergunta, mas a prefeitura não tem uma resposta para dar, mas segue cobrando o trabalho desses profissionais, já cientes de que a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria de Finanças não autorizaram, até o momento, a manutenção dos RITs. Aí eu pergunto, mas como que a Secretaria pode fazer isso? Como que ela exige o trabalho desses profissionais remotamente, sem dar garantias? E ainda uma exigência que tem sido bem difícil, porque cada núcleo tem orientado de uma forma, as chefias imediatas estão perdidas porque a prefeitura não dá uma orientação correta. E aí, sobre isso, gostaria de falar que no dia 9, pessoal que quiser ver ali, ó, no dia 9, a prefeitura colocou no site que a suspensão das aulas do dia 23 ao dia 12, do 23 de março até o dia 12 de abril, é considerada antecipação do recesso escolar de junho e de dezembro. Portanto, não há necessidade de reposição.
que é isso que implica o não pagamento dos RITs agora, conforme a resposta da Procuradoria-Geral que soubemos hoje através da secretária da superintendente, e que ficou de nos dar essa resposta por escrito até sexta-feira. Mas eu acho que ainda dá para mudar essa resposta. Porém, para a prorrogação da suspensão, ou seja, do dia 13 de abril ao dia 5 de maio, será, e aí destacar isso aqui, pessoal, está escrito ali, ó, será feita a reposição posteriormente com o objetivo de assegurar o cumprimento das 800 horas aula. Aí, conforme autorizado pela medida provisória do governo federal 934. Isso aqui está no site da prefeitura para todo mundo acompanhar e a gente pode estar transmitindo aqui também. Aí eu pergunto, nós estamos trabalhando remotamente. O sindicato não é favorável à EAD como imposição, como está acontecendo agora. Isso já se expressa, inclusive, na fala e na avaliação de diversas famílias que têm chegado para a gente e também da categoria. Mas mesmo assim, nós estamos trabalhando remotamente agora, mas é hora extra, porque se nós vamos ter que repor isso aqui presencialmente depois, o que significa esse trabalho remoto? Aí algumas perguntas. Por que a senhora secretária de Educação, Maria Silvia, não versou sobre isso no seu vídeo? Porque não existe nenhuma regulamentação, então, afirmando categoricamente aos professores como se dará a contagem de horas para efeitos de reposição, caso valesse de forma remota a reposição. Se não há nenhuma regulamentação sobre isso. De onde vem, aonde está escrito essa exigência, que vem de diversas formas, muito contraditórias aos professores, de que eles têm que sentar, assistir uma aula e produzir um relatório? Qual o significado disso para a educação? Qual o crescimento disso para os profissionais? Qual a implicação disso lá na ponta para as crianças? Eu sentar, ver uma teleaula e fazer um relatório só para cumprir uma burocracia, para dizer que eu estou fazendo alguma coisa? O que é isso, senhora secretária? Por que a senhora não nos recebe? Então, nesse sentido, eu quero passar para as ações agora. Então, a gente explicou tudo o que está acontecendo. O impacto que isso representa na vida de cerca de 3 mil profissionais da educação, professoras e professores, que, na prática, significa uma redução de metade do salário em tempo de pandemia, né, onde a gente já não está bem, tem familiares aí com sintomas, a curva da infecção promovida pelo Covid-19, pelo coronavírus, tem aumentado gradativamente, numa curva exponencial aqui no nosso país. Isso tem nos deixado, só por isso, extremamente preocupados. E agora imagine esse colega que tem o seu salário cortado pela metade. Né? Sabemos que não são todos os profissionais que fazem HIT, mas a gente pede a solidariedade agora dos demais profissionais que tenham um padrão ou que sejam 2 padrões na rede e que não fazem HIT, em se solidarizar com esses nossos colegas, que são eles que garantem as aulas todos os dias, porque é essa forma que a prefeitura encontra de garantir que não faltem ainda mais profissionais nas redes. Então, para as ações, a gente divulgou, estou abrindo aqui para não esquecer nenhuma. Qual é a nossa ação? O que o sindicato orienta? Essa é a pergunta, né? O que nós vamos fazer agora? Qual a orientação? Então, a gente publicou ali, está nos grupos do WhatsApp, está no Facebook, está no site. Nós, depois dessa live, vamos fazer um vídeo mais curto para circular e uma nota também para o pessoal ter isso daí, nossa posição. Então, das ações. Enquanto não houver garantias e nem diálogo com os professores, orientamos pela, número 1, primeira atitude que a gente orienta, suspensão imediata de todas as atividades remotas da categoria. Suspender a elaboração e envio de relatórios das videoaulas e demais burocracias. Ora, se não há garantia, agora para os profissionais que fazem HIT, menos ainda, de que vão receber, e para os profissionais que não estão em regime integral de trabalho, que não há nenhuma garantia de que isso vale como reposição presencial, nós orientamos pela suspensão imediata das atividades remotas da categoria. Número 2, uma campanha nas redes sociais da secretária municipal de Educação, Maria Silvia, e também do prefeito Rafael Greca, pela manutenção dos contratos de RITs, pela manutenção dos contratos e por estabelecer um diálogo com a categoria por meio do SISMAC. Então, cobrar essas duas coisas através das redes sociais. Por que das redes sociais? Para que mais pessoas vejam o que está acontecendo.
Não adianta o prefeito vir a público e falar que acha um absurdo o corte de metade do salário dos trabalhadores do transporte público e cortar e fazer a mesma coisa com as trabalhadoras da educação, com as professoras. Número 3, denunciar para as famílias dos estudantes e para a sociedade, por todos os meios, sobre a gravidade que é hoje ficar com metade do salário para cerca de 3 mil professores. Sabemos que isso não é algo que só atinge a nós, a categoria de professores, em especial aqui em Curitiba. Sabemos que tem muita gente em situações ainda piores. Tanto sabemos que os sindicatos têm uma campanha de solidariedade que cada um aqui que está assistindo pode participar. Pode participar coletando alimentos. Depois a gente pode falar mais disso. Mas sabemos, porque temos a campanha. Existem diversos trabalhadores em situações piores. Mas eu pergunto, será que esses trabalhadores querem ver o professor na condição que eles estão? Será que um trabalhador hoje, e que não é de hoje, e que às vezes é de muito tempo, que passa por dificuldades, só por isso vai querer que o professor do seu filho, da sua filha, também passe por dificuldades? Porque eu vi isso por aí, eu acho que não é esse o caminho. Aqueles que hoje passam por dificuldades não acreditam que a solução dos problemas deles é que mais pessoas entrem na mesma condição deles, ou seja, que os professores também se rebaixem sem ficarem sem salários. Não é disso. A solidariedade nasce de outra coisa. A solidariedade nasce da empatia. E eu tenho certeza que os trabalhadores, que em geral são os pais e mães das nossas crianças, têm uma grande empatia com o professor e não desejam que o professor tenha metade do seu salário cortado. Então, isso é uma reivindicação justa, honesta. Então, é preciso refletir sobre isso. Então, por isso, denunciar para essas famílias, para as crianças, para os estudantes. E o número 4, bem importante, e aí tanto para quem faz HIT, principalmente para quem faz HIT, porque isso pode ser bem necessário para nós, mas também para quem não está fazendo HIT, para o pessoal que é padrão. Enviar para o e-mail do sindicato os prints que vem na tela do WhatsApp, que vem no e-mail, de cobranças que não tem nenhuma regulamentação. Por exemplo, a gente sabe a gente soube que na Sexta-feira Santa e até no domingo de Páscoa tinha gente cobrando o professor para enviar relatório. Mas que absurdo isso! Nós não trabalhamos no sábado e domingo e nem nos feriados. Não pelo menos nesse, que era emenda de que era feriado, uma junção. Nem é sábado letivo. Nem, se estivéssemos dando aula presencialmente, cobrando coisas absurdas, né? Sem saber se a professora tem ou não condições de acessar um computador, de acessar um e-mail, de acessar a teleaula, de fazer um relatório, e ainda sob ameaças. Tem chegado inúmeras denúncias para o sindicato. Então, você que, sabendo que não há nenhuma regulamentação disso, e que isso tem vindo de uma forma bem diversa, vamos dizer assim, nos diversos locais, sabemos de locais que, inclusive, muito firmes, que não estão fazendo essa exigência. Não acreditam nessa forma, que o professor ficar fazendo relatório de aula televisionada não leva a lugar nenhum. Não contribui para o aluno lá na ponta. Então, se essa exigência de trabalho remoto vem dessa forma, sem regulamentação, às vezes de forma assediosa, ou como ameaça inclusive de rompimento de contrato para quem é profissional HIT, mas, enfim, estava vindo antes, ou como ameaça de que essas pessoas vão levar faltas. Então, se você não fizer um relatório de uma aula, independente das condições que você tenha para fazer isso, você vai levar falta. Aonde que está regulamentado? Peça por escrito. E se você recebeu isso por escrito, envie para o e-mail do SISMAC. A gente quer saber se a secretária tem anuência, se a secretária de Educação vai ter anuência disso que a gente tem recebido diversas vezes agora, nos últimos 3 dias, como denúncia. Então, o número 4, bem importante. Então, em síntese, são 4 ações. Até o sindicato ser recebido, pela manutenção dos HITs, e para conversarmos também sobre essas orientações e regulamentações que ainda não vieram, sobre o ensino remoto, não é nem ensino, sobre as tarefas remotas, a categoria deve suspender qualquer tipo de trabalho remoto. Então, até sermos recebidos. E aí, depois que formos recebidos, a gente vai noticiar para a categoria o resultado dessa conversa. Então, é o mínimo que a gente exige. Que a secretaria pare de impor unilateralmente suas decisões, que sente conversar
com os sindicatos, e aí agora eu estou falando do SISMAC também e do SISMUC. O SISMUC não está na live hoje, porque os HITs, na categoria deles também não tem, mas eles já se solidarizaram hoje em reunião que tivemos com eles com a nossa pauta, até porque tem coisas em comum que a gente quer participar juntos nessa conversa. Então, queremos ser recebidos pela administração, acreditamos que seria plenamente possível sermos recebidos essa semana, só que isso só vai ser possível mesmo se a categoria suspender imediatamente o trabalho remoto, considerando essa notícia absurda pela suspensão, pelo não pagamento dos contratos RITs, pela não renovação. Então, a gente quer a manutenção desses contratos. Outra informação para o pessoal que está fazendo regime integral de trabalho, pessoal que faz RIT, que a gente teve, que eu acabei não mencionando, mas em tempo dá para mencionar, é que no dia de ontem a gente recebeu notícias, e isso tem se confirmado aí por vários professores, de que a prefeitura começou a fazer um levantamento nas unidades escolares, nas escolas, de qual a área de atuação dos RITs, mas não disse o porquê. Faz um levantamento sem dizer o porquê, mas a gente fica se perguntando, mas com tudo isso que está acontecendo, através da fala hoje da superintendente de RH, do decreto que foi publicado no dia 9, suspendendo os contratos, e agora a prefeitura fazendo um levantamento desses RITs. Nós queremos conversar sobre tudo isso. Isso tá deixando as pessoas ainda mais ansiosas em tempo de pandemia. Então, é isso que a gente tem. Nós já estamos chegando aí às 18 horas e 33 minutos. Eu vou entrar aqui como a gente está à distância, né? Eu vou ver aqui com o pessoal se tem alguma pergunta. Então, pessoal da comunicação, se tiver, eu não estou conseguindo acompanhar direto via Facebook, mas se tiver alguma notícia. Estou recebendo uma aqui de que a secretaria acabou de publicar uma nota. Então, conforme a instrução, as atividades por meio da videoaulas tiveram início no dia 13 e serão automaticamente finalizadas no momento da suspensão da situação de emergência em saúde pública. Bom, a Secretaria Municipal de Educação publicou uma nota agora. Depois eu peço, caso alguém, agora eu não vou conseguir ler, mas tem a ver com a questão das videoaulas. Não sei se tem alguma coisa relacionada ao RIT. Deixa eu ver aqui. Aqui recebemos, então, o pessoal que está acompanhando a live aí, estou recebendo aqui que tem muita gente perguntando se só os RITs regentes serão mantidos por causa dessa publicação. Bom, não tem como afirmar isso, não tem como saber isso se a prefeitura não receber a gente. Eu estou recebendo isso nesse exato momento, não sei se está claro na postagem, que é a publicação que acabou de acontecer. Deixa eu abrir ela aqui para a gente ver se tem alguma coisa nesse sentido. Não sei se tem mais alguma outra dúvida em relação às ações. Pessoal, o que o pessoal achou dessas ações? Acreditamos que são ações, do ponto de vista prático, simples de serem feitas e que podem ter um impacto muito grande para preservar aí o salário e a vida desses profissionais, e também para a gente conversar sobre essa questão do ensino à distância. Então, não sei se fala alguma coisa do RIT aqui, ó. Então, no finalzinho, o regime integral, nota da prefeitura, coronavírus, educação orienta atividades pedagógicas por meio de videoaulas, daí está colocado aqui, o regime integral de trabalho será pago para as atividades dos componentes curriculares obrigatórios, aulas regulares. Bom, então, olha que coincidência, era o que eu estava falando no final da live e agora já saiu a nota. Então, parece que foi por isso o levantamento que foi feito da área de atuação dos RITs. Então, pelo que dá a entender aqui, vão pagar só os componentes curriculares obrigatórios. Então, as outras áreas a prefeitura desconsidera completamente. Então, o que seriam as outras áreas? Então, o pessoal da educação integral, pelo que está dado aqui, está fora. O pessoal que está na componentes curriculares obrigatórios, e ainda tem que ver o que eles consideram como obrigatórios, né? Será que é o RIT só de regente, que eles chamam de obrigatório? Eles precisam ser mais claros em relação a isso. Por isso, a gente precisa marcar essa reunião, a gente precisa dessa reunião. A nossa posição, independente dessa postagem aqui da prefeitura, está mantida. Nós não vamos continuar com esse tipo de trabalho enquanto os nossos colegas estiverem sob esse tipo de ameaça. E também
enquanto não vier uma regulamentação específica, para que não houver uma conversa com a categoria para que, inclusive, seja sanado essas dúvidas, uma vez que não há regulamentação específica orientando como se dará, por exemplo, considerando que isso valha, e que até o momento não vale, como reposição presencial. Mas mesmo considerando isso, o teu trabalho remoto vale o quê? Um dia? A tua hora vale quantos? Meia hora vale meia hora? Como que é isso? Isso está regulamentado aonde? Como que isso vai ser definido? Considerando que as atividades remotas valham como reposição presencial, o que não está dado, pois o Conselho Nacional de Educação não permite isso e não regulamenta isso até o momento. Mas mesmo considerando isso, por que a prefeitura não lançou nenhuma regulamentação? Estaria ela esperando também uma decisão do Conselho Nacional e já se antecipando aqui em Curitiba nesse sentido? Mas se antecipar dessa forma, gerando uma insegurança gigantesca? Então, nós precisamos refletir e precisamos estar atentos sobre isso. Está chegando mais coisa aqui. Na matéria só diz isso. Deixa eu ver se está chegando mais pergunta. Não tem nada de instrução normativa sobre o RIT. Não saiu o que tem a lei do RIT, mas ela não ajuda nesse sentido. Saiu uma instrução normativa número 2 no Diário Oficial hoje, não fala nada sobre o RIT, mas essa instrução normativa número 2, o pessoal está falando aqui, é a mesma que eu já, uma resolução, né, número 2, que eu já tinha falado sobre o contingenciamento, mas que também não fala, essa fala sobre o RIT especificamente, mas então, pera lá, instrução normativa não, também não fala sobre o RIT, acabei de receber aqui a correção, realmente saiu essa instrução normativa e também não fala sobre o regime integral de trabalho. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Daí eu peço para... Eu estou recebendo via WhatsApp aqui as dúvidas que o pessoal está colocando. Mas o que é essencial é a gente ser recebido pela prefeitura. Aí a prefeitura ou pode estar querendo falar, mas tem que manter o isolamento. Não tem problema, a gente pode fazer uma reunião online. Se a prefeitura desejar, nós sem problema nenhum, nós fazemos uma reunião online. Mas não sei se a prefeitura estaria com medo de fazer uma reunião online, porque uma reunião online a categoria toda poderia ver, né? Para nós isso não teria problema nenhum, a categoria ver a reunião. Então a prefeitura pode optar as duas formas, a gente pode reunir presencialmente ou pode reunir online. Até porque eu acredito que a prefeitura não tenha segredos, né? Já que ela toma decisões de forma unilateral, então que ela tenha transparência nos seus atos durante essa reunião com o sindicato. Então a gente exige isso. Qual é a força da nossa exigência? É a categoria não acatar o trabalho remoto para que a prefeitura reveja a sua decisão. Então o número 1, a nossa ação número 1, suspensão imediata das atividades e tarefas remotas, e a campanha nas redes sociais da secretária de Educação e do prefeito Rafael Greca, bem como avisar as famílias e também aqueles que estão recebendo cobranças infundadas, enviarem para o e-mail do sindicato essas denúncias ou com o e-mail que receberam ou com os prints de tela do WhatsApp. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se está chegando mais alguma pergunta aqui, né? O pessoal da comunicação está passando. Deixa eu ver aqui. Então, o Coro orienta. Nenhuma instrução sobre o RIT, então, na instrução normativa que saiu hoje. Beleza. Estou esperando aqui, não sei se eu não estou conseguindo acompanhar via Facebook, então peço que a comunicação, se tem alguma pergunta que envie, se tem alguma dúvida, o que o pessoal está achando dessa orientação. Lembrando, vou fazer um reforço novamente, se a comunicação puder pôr na tela aqui, do meu lado aqui, a publicação do site da prefeitura, que até o momento não vale como reposição ao trabalho remoto. Eu não sei se essa publicação que a prefeitura deixou para fazer bem no horário da nossa live, acredito que ela já tenha ficado com receio das nossas propostas de ações, fale alguma coisa sobre isso. Se ela versa nessa instrução normativa de alguma regulamentação sobre a questão, o trabalho remoto vale como
reposição presencial. Acredito eu que não tenha. Está chegando aqui uma pergunta da professora Carla. Está perguntando assim, ó, não seria ideal vocês ouvirem a opinião dos professores também em relação às aulas remotas? Muito boa pergunta, Carla. Quem tem que fazer isso é a prefeitura, né? A prefeitura deveria ter ouvido a posição dos professores para encaminhar da melhor forma. Aqui, nesse momento, nós não estamos entrando no mérito, exatamente no mérito, mas na questão especificamente dos RITs e da reposição, essas aulas estão valendo como reposição? Esse trabalho remoto, né? Nem sei se a gente consegue chamar de aulas, mas estão valendo como reposição ou não? Vai ser hora extra, porque depois nós teremos que repor presencial. É isso, essa a pergunta que a gente quer fazer para a prefeitura. A gente gostaria que a prefeitura ouvisse os professores. Nós não podemos, como protagonistas desse processo de ensino e aprendizagem, aceitar alguma coisa de forma imposta sem uma reflexão. Em que pese se concorda ou se não concorda, já existindo essa diferença, é necessário diálogo. Não se resolve a diferença através de uma imposição da prefeitura. A imposição é o pior método de você resolver um impasse ou de você dialogar com posições diferentes. E provoca tudo isso que tem acontecido, essas inúmeras denúncias que têm chegado para os sindicatos. Aqui tem outra pergunta da Andréia, se formos chamados para fazer algum serviço ou alguma ação nesse período, na escola ou no CMEI, devemos comparecer? Com certeza não. Se isso acontecer, o sindicato deve ser comunicado imediatamente. Se houver alguma orientação de comparecimento presencial nas escolas ou nos CMEIs, comunique imediatamente o sindicato, pois isso não está regulamentado em lugar nenhum, e isso vai contra as medidas da Secretaria de Saúde, tanto aqui do Paraná, quanto a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Então, isso seria um absurdo, então não devemos comparecer. Se isso vier de uma forma isolada, em um local ou outro de trabalho, nós devemos ser notificados e quem está orientando nesse sentido deve receber orientação. Então, professora Malu, se os RITs forem cancelados, quem vai repor com os alunos depois? Essa é uma ótima pergunta. Se os RITs forem cancelados, quem vai repor? Agora, a questão é o seguinte, pelo que tudo indica, se eles forem cancelados, não, eles foram cancelados, né? Então, como que vai ser? Então, o que é mais absurdo também, durante esse período aí, do dia 12, que está valendo a segunda suspensão, não foi diferenciado se fazia RIT ou não. Todos foram chamados para o trabalho remoto. Mesmo a prefeitura agora sendo completamente omissa na questão dos RITs e dizendo para a gente hoje que a UPGM não autorizou o pagamento dos RITs nesse período que foi considerado recesso e tampouco tem uma posição da Secretaria de Finanças de que haverá a renovação desses contratos. O que, na nota aqui da prefeitura, está indicando que, se houver, serão só para os professores dos componentes obrigatórios, mas eles precisam ser mais específicos de que componentes obrigatórios eles estão fazendo para responder a pergunta da professora de que isso só vale para os regentes, mas será que vale para as áreas também? Como que vai ficar isso daí? Bom, já estamos chegando aí a mais de 40 minutos da nossa live. A gente deve fazer essas ações, então o sindicato orienta por essas 4 ações, já está no nosso site, nos grupos, vamos fazer um vídeo também, colocando em especial essa grande contradição da prefeitura, chamar os professores para o trabalho remoto, mas não dar nenhuma garantia de como se dará isso, se isso serve como reposição ou não serve, para a gente poder ser recebido pela prefeitura. Então, são ações fundamentais que a categoria deve ter, porque isso é um impacto muito significativo na vida desses cerca de 3 mil colegas, professores, colegas de trabalho, que fazem o regime integral de trabalho. Então, junto com isso, nós já ontem notificamos o prefeito diretamente por meio de ofício, cobrando uma resposta sobre a resolução número 2 e sobre a posição da Procuradoria-Geral do município,
e também reivindicamos uma reunião imediata com a Secretaria Municipal de Educação e também com a Secretaria de Recursos Humanos. Até agora não tivemos um retorno sobre isso, mas vai depender da categoria também pressionar nesse sentido. A categoria como um todo, não só os profissionais que fazem HIT. Aqui também, vamos responder mais algumas perguntas, daí a gente vai encerrando. Vocês acham que, professora Ângela, vocês acham que se não fizermos os relatos, terá possibilidade de diminuição nos salários, conforme nova lei trabalhista recém-aprovada? Uma ótima pergunta, porque isso tem chegado diversas denúncias nesse sentido. Até o momento não tem nenhuma regulamentação sobre isso. As aulas estão suspensas e quem não fizer os relatórios vai ter a diminuição de salários. A prefeitura não tem nenhuma garantia se ela estiver afirmando isso, ou seja lá quem for que estiver afirmando isso. Como a gente disse, o Conselho Nacional de Educação não tem nenhuma regulamentação ou flexibilizou isso desse trabalho remoto para os professores nas séries iniciais. Então, até o momento, isso não é verdade, porque também a própria prefeitura não regulamentou nada nesse sentido. Sabemos que na rede estadual tem uma regulamentação nesse sentido, o pessoal do ensino médio, das séries iniciais. A gente viu uma publicação do secretário de Educação do Estado e do governo Ratinho, mas isso não se repete aqui até o momento na capital. E a questão da nova lei trabalhista não se aplica a nós, servidores públicos. Aquela lei da medida provisória 936, não é nenhuma lei, é uma medida provisória. Por enquanto, não. Havia uma proposta através da PEC 10 de 2020 e que foi derrotada aquela inclusão promovida pelo Partido Novo de redução de até 50% dos salários dos servidores públicos. Isso como regra geral. Isso não foi aprovado. Apesar do Greca estar fazendo isso aqui de uma forma diferente com suspensão, com o cancelamento dos contratos RIT. A Ana Paula também pergunta se é só para as aulas regulares, as demais são irregulares. Ironia isso, né? Sem bases legais fica difícil tudo isso. Exatamente, Ana Paula. Nós estamos muito chateados com tudo isso. O sindicato vem tomando posição, vem recebendo inúmeros questionamentos, mas boa parte deles nós não conseguimos responder se a prefeitura não sentar com a gente. Se a prefeitura não tiver o compromisso de pelo menos ouvir a posição que nós temos. Pelo menos sentar para perceber o que está acontecendo. Vejamos uma delas. A prefeitura não tem sequer uma avaliação sobre como que tem sido o impacto desse modelo que ela impôs a gente para os pais e as famílias, para as mães, pais e famílias e estudantes. Então não tem uma avaliação de como que está se dando isso. Então a gente gostaria de discutir sobre tudo isso, em especial, como objetivo da live, a questão dos RITs, que é algo bem imediato e que já impacta no salário desse mês, impacta no salário de abril, já dos profissionais, uma vez que o recesso, que a PGM não considerou a nossa reivindicação inicial feita lá no dia 19. E que, como a superintendente disse, como a prefeitura disse, seremos notificados somente na sexta-feira. Nadir pergunta, qual a posição sobre a suspensão do calendário? Bom, aí a gente já está vendo algumas as perguntas que também foram feitas na nossa live anterior junto com o Sismuc, junto com os colegas que também estão na educação infantil. A nossa questão em relação à suspensão do calendário é que existem outras formas da gente organizar tudo isso que está acontecendo de forma inédita no mundo, né? Eu digo o seguinte, a gente propõe a suspensão do calendário com a manutenção de todos os contratos, sem que haja nenhuma redução salarial. Agora, isso implica em diversas questões práticas e a gente gostaria de conversar sobre isso. Nós temos algumas possibilidades. O que a gente não concorda é que venha uma solução de forma imposta, como se fosse a única forma de resolver o problema. Isso a gente não concorda. Então é o que está acontecendo hoje em vários lugares, não é só aqui em Curitiba, na rede estadual do Paraná, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, em São Paulo, em vários estados isso vem acontecendo. Que parece que os políticos agora resolveram se preocupar de uma hora para outra com a educação pública.
que agora eles querem se fazer de bonzinhos, dizendo que eles estão preocupados com as crianças que estão sem aulas nas casas. Mas a gente sabe que todas as medidas que foram feitas durante todo esse tempo revelam que isso é um discurso mentiroso. A gente sabe que esse ano tem uma eleição municipal para acontecer e que boa parte dessas medidas tem um cunho político eleitoral. E a gente não pode ter anuência sem antes sermos respeitados em nossas posições. Então, a proposta de suspensão do calendário escolar, ela deve ser debatida. Só que como que vai ser debatida, sendo que o governo não quer fazer essa conversa? E aí ele desrespeita a todos. Não é um desrespeito ao sindicato como uma palavra abstrata. Não, é um desrespeito ao conjunto dos professores, que dentre os que têm um pensamento ou que seja tem outro, não foram ouvidos. Nós não somos respeitados, somos protagonistas desse processo, e a coisa vem de cima para baixo. Então tem proposta. A gente inclusive fez uma reunião com 9 categorias de professores de outras regiões aqui, no caso a região metropolitana e também a rede estadual, por meio dos sindicatos dos trabalhadores de educação e de professores. E ali foram feitas várias formas. Até para o pessoal ver, o município de Pinhais regulamentou essa forma de um outro jeito. É possível regulamentar de outro jeito. A gente sabe de outros municípios que também regulamentaram de outro jeito. Então é possível ouvir a categoria e a gente chegar numa forma de tentar resolver esse algo completamente inédito que acontece no mundo. Então nós não vamos receber esse fardo de tomar uma decisão unilateral e dizer qual é a solução. A gente não sabe se até o dia 2 de maio as coisas vão estar melhores. Se teremos condições de retornar às aulas. Ninguém sabe isso. Se alguém sabe isso já, essa pessoa está mentindo, porque ela não sabe, não tem como saber a evolução de tudo isso. E ao que tudo indica é que haja uma nova prorrogação em prol das vidas, em prol do isolamento social, em prol do combate ao Covid-19, ao coronavírus. Pessoal, então acabei de receber aqui que vai ter uma reunião uma fonte eu não posso citar, mas que está tendo estão chamando uma reunião por vídeo, pelo que eu entendi, com as direções escolares. Olha só, primeiro, de novo, né, a questão da falta de querer saber a nossa posição enquanto professores. Então, já estão chamando uma reunião online aí com as direções da escola amanhã às 8 horas. Enfim, vamos acompanhar, vamos ficar acompanhando o que a secretaria está se posicionando. Agora, a gente pode ir encaminhando para o final da live, tem só mais uma questão aqui. Tem uma posição aqui, deixa eu compartilhar com vocês, a instrução normativa, essa que foi publicada hoje, traz que os diretores de escola, pedagogos e profissionais do magistério em atividades de regência e corregência de turma regular e ou componente curricular devem fazer trabalho remoto. Quem não é nenhuma dessas coisas está fora do trabalho remoto e deve ter o RIT cortado. É o que se deduz até o momento da nossa leitura inicial dessa instrução normativa que foi publicada nesse exato momento. Nós vamos olhar ela com mais calma, mas ao que tudo indica é isso, e tem tudo a ver com essa pesquisa que a prefeitura estava fazendo ontem e hoje das áreas de atuação dos RITs. Nossa defesa do SISMAC é pela manutenção de todos os contratos e pela abertura do diálogo imediato com a categoria. Então, exigimos uma reunião e exigimos a manutenção dos contratos de regime integral de trabalho e também exigimos esclarecimentos quanto a essa contradição pela imposição do trabalho remoto e manutenção da reposição presencial, que é o que está colocado até o momento. Para isso, pedimos que a categoria se unifique e não cumpra, suspenda imediatamente o trabalho remoto, pois ele não tem nenhuma regulamentação até o momento, e dessa forma tenhamos força para pressionar a prefeitura a nos receber. Pessoal, em síntese, nós estamos chegando em 1 hora de conversa.
para dizer que a prefeitura não recebe a gente. O que é isso, gente? Nós estamos num momento completamente novo no país. E por que a prefeitura não recebe a categoria? Por que a prefeitura não agenda a nossa reunião que está marcada, que a gente exige desde o dia 19 de março, há 29 dias atrás? Faz um mês que nós estamos cobrando essa reunião. O que passa? O que acontece? É preciso morrer alguém para vocês receberem a gente? Vocês querem que isso aconteça? Pois o que aconteceu na saúde foi praticamente isso. Foi só depois, eu estou falando pelos companheiros, os colegas do SISMUC, que conseguiram ser recebidos. Mas quando a situação já chegava num ponto muito gritante. Nós não queremos que chegue a esse ponto, Secretaria Municipal de Educação e nem senhor prefeito Rafael Greca. Vamos sentar e vamos dialogar sobre tudo isso. Queremos conversar a respeito de tudo isso. Parem de adotar medidas unilaterais e impostas à categoria. Os professores têm voz, são protagonistas desse processo, querem ser ouvidos. Né? Nós temos diferentes posições na categoria e isso também precisa ser levado em conta. Certo? Então é isso que nós reivindicamos. Do jeito que está dado, não está atendendo, está contribuindo para a situação ficar pior e não para a quarentena ser feita de uma forma melhor, sem que a gente fique tão ansioso, sem que a gente fique tão preocupado. Em especial, nossos colegas que agora, em abril, não têm nenhuma garantia de que terão o pagamento do seu contrato integral de trabalho. Pessoal, então, é o que chegou aqui para nós, falando com a equipe da comunicação aqui. Vamos então chegando ao final da live. Peço desculpas porque eu falei que ela duraria até 40 minutos, mas acabou durando, já são 60 minutos de live. Mas a gente chega ao final. O pessoal que deixou sua pergunta e porventura eu não tenha conseguido responder, nós vamos responder ao longo de amanhã, né? Responderemos por escrito e divulguem nos seus locais de trabalho as nossas ações. Então, já está no site do sindicato, está nos grupos, faremos um vídeo ainda, reforçando essas ações com a categoria. Agradeço a todos que acompanharam a nossa live, ficaram até o fim. Reforço para quem chegou, né, eu falo da minha casa, estou em isolamento social, a live foi promovida de forma à distância, nossa equipe de comunicação aí utilizando recursos tecnológicos para que a gente pudesse conversar com a categoria. Então, acompanhe o site do sindicato, acompanhe o Facebook do sindicato, pelo WhatsApp, a gente tem passado as notícias e reforço. Qualquer dúvida, qualquer situação que lhe ocorra e você não sabe o que fazer, procure alguém da direção do sindicato, de cada regional, ou procure aí diretamente o telefone ou e-mail do sindicato para que a gente possa ajudar a orientar, certo? Então, para sermos recebidos e pela manutenção dos salários dos nossos colegas que estão em regime de RIT, não suspenderemos a atividade remota agora, conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação, até sermos recebidos e até termos um diálogo, abrir um canal de negociação com a Prefeitura Municipal de Curitiba, certo? Faremos uma nota também no site com esses encaminhamentos e qualquer novidade estaremos nos comunicando por esses meios. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo. As notícias não foram aquelas que nós gostaríamos de dar, mas eu acho que a nossa união é capaz da gente conseguir uma pressão para, no mínimo, sermos recebidos e ter um diálogo direto com a prefeitura. Lembrando que nós protocolamos um ofício, inclusive, para sabermos quantidade de RITs que temos hoje, nesse exato momento, e a área de atuação de cada um deles. Pois, mesmo diante dessa instrução normativa que se deduz que alguns serão cortados e parece que outros não, haverão cortes. E a gente quer saber qual a dimensão disso e queremos ser recebidos. Beleza? Agradeço a todo mundo, acompanhe aí as nossas mídias e vamos vamos fazer as nossas ações, vamos seguir firme nessas ações. Beleza, pessoal? Então, chegamos agora exatamente 60 minutos de live. Agradecer o pessoal que ficou até o fim e ajudem a compartilhar aí os encaminhamentos que nós conversamos hoje. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem em casa
né? Espero que fiquem bem protegidos, porque, em última instância, a nossa vida agora também é algo muito importante e a gente deve se preocupar bastante com ela, com as das nossas famílias e das pessoas que nos rodeiam. Então, um abraço a todos, tenham uma boa noite.